Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar nesse final de semana o 22º domingo do tempo comum ano litúrgico C. E recordamos que estamos iniciando o mês da Bíblia. O mês terminou de agosto, rezávamos pelas vocações e agora somos chamados a buscar uma intimidade maior com a palavra de Deus. Sempre no início do mês da Bíblia, nós costumamos preparar uma solenidade onde a palavra de Deus entra pelo centro da igreja de maneira solene, com danças. Essa palavra é levada até o sacerdote, que ao recebê-la, eleva essa palavra para ser aclamada e coloca ela num lugar de destaque, onde ficará durante todo o mês de setembro, para podermos assim destacar a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas é bom nós refletirmos que muito mais de fazermos esta solenidade para acolher a palavra de Deus é preparar um lugar no nosso coração, onde ela permanecerá não somente no mês de setembro, mas ficará ali para sempre. Esta grande solenidade que precisamos preparar para que o nosso coração acolha de uma maneira mais intensa, mais profunda, a palavra de Deus. Na liturgia da palavra, nós encontramos Jesus no Evangelho, que vai na casa de alguns fariseus. E ali ele percebe que eles procuram os primeiros lugares. Ele dá um conselho: quando fores convidado a alguma festa, algum banquete, se coloque no último lugar, para que o que te convidou depois te peça, venha mais para frente, e assim serás honrado no meio de todas as pessoas ali presentes. Pelo conteúdo dessa parábola, nós já entendemos que a mensagem desse final de semana é a humildade. E lá, no versículo 11, talvez esteja o centro desta liturgia dominical. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A primeira leitura trabalha esta realidade, quando fala que quando a pessoa crescer naquilo que faz, que ela possa viver esta realidade de uma pessoa importante, com docilidade, com amor, porque corremos o risco de começarmos humildes numa profissão ou até mesmo na vida religiosa, depois que crescermos, nós deixarmos o orgulho tomar conta do nosso coração. Foi exatamente isso que aconteceu com o demônio. Ele se achou ou se achava tão poderoso como Deus, e por isso foi precipitado. É claro que nós corremos um grande risco, porque o mundo nos ensina, nesse mundo capitalista, quem tem mais poder, quem mostrar mais poder, mas é acolhido por este mundo.
Então, se eu sou um grande médico, se eu sou um grande advogado, se eu sou um grande pedreiro, se eu sou um sacerdote de destaque, o mundo vai me acolher mais profundamente, com mais respeito. No entanto, nós que somos cristãos temos que entender que para o reino de Deus a realidade é outra. Quanto menor nos fizermos, quando darmos prioridade para os outros, mais nós nos destacaremos em relação ao reino de Deus. Então nós percebemos os políticos, por exemplo, quando fazem campanha, colocando tudo aquilo que eles fazem e até aumentam, dizendo aquilo que eles fazem de maneira mentirosa para poder conquistar o voto das pessoas. Se nós entendermos que no caminho de Deus ou no caminho da fé, nós precisamos humildemente nos apresentar para Deus, sem precisar colocar aquilo que para nós achamos como valores, riquezas. É Deus que vai, na hora certa, nos elevar, mostrar a nossa capacidade como cristãos. Porque é Deus que defende aqueles que são seus. Então precisamos entender algumas realidades. Primeiro, tudo o que nós temos, nós não podemos nos vangloriar porque pertence a Deus. Seria semelhante a um filho que quer comprar um presente para o pai. No dia dos pais, ele precisa dar um presente para o seu pai. Então a sua mãe vai lá na carteira do seu pai, tira o dinheiro e dá para a criança comprar um presente. E muitas vezes a própria mãe compra o presente e dá para a criança dar para o seu pai. Da onde veio aquele dinheiro? Do esforço, da capacidade da criança, do seu trabalho? Não, veio do próprio pai. Porque foi da carteira dele que foi tirado aquele dinheiro. Então, isso mostra muito a nossa realidade. Tudo o que nós temos vem do próprio Deus. Porque nós, como crianças, não somos capazes de produzir nada se não for pela graça de Deus, nosso Pai. E por isso, quando apresentamos ao nosso Deus as nossas orações, ou apresentamos aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, Deus se alegra, porque o Pai, ele não vai perceber somente o presente que foi dado, que foi tirado da sua carteira, mas ele vai olhar para o coração do filho, com que amor ele fez aquilo. E Deus olha-nos desta maneira. Ele sabe que o presente que damos para ele veio dele mesmo. No entanto, a alegria de Deus é olhar para o nosso coração e ver o nosso coração generoso, o nosso coração amoroso, querendo agradar ao Pai. Agora, é claro, quando temos alguma coisa, mesmo que seja dada pelo Pai, nós nos sentimos valorizados, importantes, iluminados.
é outro ponto que temos que refletir e perceber que essa luz não vem de nós mesmos. Essa luz vem da graça de Deus. Então temos que meditar no mistério da lua. Qual é o ministério ou mistério da lua? A lua, ela não tem brilho próprio. A luz da lua procede do sol. Quem que é o sol? É Jesus Cristo. Quem é a lua? Somos nós. Nós não temos nenhum brilho. Quando nós ficarmos privados do sol, nos tornamos opacos, escuros, nas trevas. Assim acontece com todos aqueles que recebem de Deus todos os dons, todas as graças, mas depois esquecem de Deus. É como que se a luz do sol não refletisse mais sobre a lua. E esta, sem o reflexo do sol, volta novamente a ser o que ela é. Escura, sem brilho, opaca. Assim acontece com aqueles que não são humildes, que olham para si mesmos e acham que tudo aquilo que conquistou foi com o seu próprio brilho. Não, a graça foi dada por Deus. Por isso que temos que entender aquilo que diz a liturgia, que aqueles que buscam a santidade brilharão como astros no universo. É isso que aconteceu com os santos. É isso que aconteceu com aqueles que humildemente entenderam que todos os dons que receberam era para colocar a serviço do reino de Deus e também era para a glória de Deus. E este dom recebido de Deus, que a santidade só é possível quando de fato nós aprendemos a viver a experiência de um coração humilde para poder servir unicamente a Deus sem querer exaltar a nossa própria pessoa. É claro que viver a humildade não é fácil. Já dizia o santo que para obtermos uma grama de humildade, nós precisaremos passar por uma tonelada de humilhações. Por isso foi a realidade de Lúcifer ser precipitado do céu. Porque ele olhou para os anjos e percebeu que ele era maior do que todos os anjos. Ele olhou para os homens e percebeu que ele era maior do que todos os seres humanos. Ele olhou para Deus e viu que o brilho de Deus era esplendorosamente maior do que o seu brilho. E ele quis assim pegar o brilho de Deus para si, ocupar o lugar de Deus. Mas como poderia a lua roubar o brilho do sol? Isso é impossível, porque sem o sol, a lua não tem nenhum sentido de ser luz. Por isso, no momento que ele tentou buscar ser do tamanho de Deus, Deus tirou dele a sua luz e ele voltou àquilo que ele era. Porque Deus, na sua bondade,
dá toda a graça para nós. Mas no momento que nós deixarmos que o orgulho, que a soberba, que a vaidade, que a prepotência domine o nosso coração, ele tira a nossa graça, ele tira o poder que ele colocou sobre nós, ele tira a nossa luz e nós percebemos a miséria que somos sem Deus. Nunca esqueçamos, somos lua, não somos sol. E se estamos brilhando é porque o reflexo do sol está refletindo sobre nós, para que possamos fazer desse reflexo de Deus em nossas vidas bem para as pessoas que necessitam da nossa ajuda, mas sempre com humildade e abertura de coração para trilharmos o caminho da santidade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.